Buenas hermanos, hermanas, meu nome é Roberto Simões, site Eu Contemporâneo. Estamos aqui no curso Projeto Olhares entre Yoga Sutra, partindo para o Sutra 4.11, fazendo uma recapitulaçãozinha do 10. O 10 é importante aqui, a ideia então da imortalidade, né? Há um forte desejo de imortalidade em todos os homens, em todas as épocas. Assim, as expressões não podem ser atribuídas em uma época específica. E a Glória vai ser mais sucinta aqui, vai dizer. é, E essas tendências não há início, pois o desejo é sempre existente. Nós estamos falando aqui de uma vontade do desejo da imortalidade. É possível pensar, então, de que se somos plenos, perfeitos em si mesmo, ao contrário do pensamento, por exemplo, platônico, é, e católico, portanto, né, de que nascemos imperfeitos, uma cópia de Deus, nós somos aqui Deus, Ishvara Brahman, o que é que seja, o nome que você queira dar para isso. Se somos partes de Deus, né, somos duas modificações de infinitos atributos de Deus, nosso corpo e nossa mente, nossa alma, nossa consciência, o nome que você queira dar para isso, Yoga vai dar nome de Purusha para isso. Elas são, entenda o que eu vou dizer, elas morrem, mas elas não morrem. Sei, papinho de bicho grilo. Elas morrem porque você deixa de ser sua identidade, porque a sua identidade é uma viagem. Você não é o mesmo. Desde o conceito da biologia, que você está sempre em transformação, obviamente você fizer um retrospecto de você mesmo com 8 anos e você agora, talvez 20, 30, 40, 50, você não é o mesmo, tá certo? Então, desde esse pressuposto até de que a ideia de que há um eu em você imortal, isso não ocorre. Isso não ocorre. Se você é parte do todo, que compõe todo o universo, assim como você é formado pela mesma coisa, né? Pelo mesmo atributo, não o mesmo atributo, mas formado como uma árvore, o céu, a chuva, né? Porque são todos partes de Deus nessa visão imanente. A ideia de que há um eu em você que vai transmigrar em corpos é uma falácia. Mas por outro lado, você sim é imortal, porque você não vai morrer. Tudo que de você o é agora vai continuar o que sempre foi, devir transformação. Mas este senso de eu em você, que Descartes imaginava que estava na glândula pineal, a alma, na perspectiva imanente, ele não existe. Eu sou um devir, eu sou transformação. Eu, Roberto, professor, vestindo essa camisa, falando aqui para você, é um acontecimento. É um acontecimento. Quando eu puxo lá atrás na memória um fato que aconteceu e trago ele para mim, para o presente agora, eu o atualizo. Imaginar quem eu era com 8 anos, brincando na rua e não sei o que, empinando pipa, surfando. Quando eu trago ele da memória para cá agora, tá atualizado, são outras cores. Eu com 15 anos, imaginando eu com 8, é diferente do que eu agora com 50, imaginando eu com 8 anos. Porque quando eu trago para agora, a própria expressão já diz, eu o atualizo no presente. Não é uma fotografia que trago para cá. Então eu estou sempre em transformação. Então, quando ele diz aqui há um forte desejo de imortalidade, e isso pode ser maléfico para você, porque te enreda em samsara, nos simulacros, como a gente falou na outra aula, você cai nos universais, você acha que você é um universal, e você não é um universal. Não há nada universal na perspectiva imanente. Na perspectiva transcendente, sobretudo na dualista, há uma coisa que sobrevive você. E essa é a mais fácil de você entender, porque você é formado, você foi organizado na realidade platônica e na teleologia, que há um fim, há um destino, há uma meta para você, aristotélica, que foi Ctrl-C e Ctrl-V,
que formou o cristianismo, que é no qual nós fomos colonizados pelos portugueses europeus, e assim você cresce. Então, há um forte desejo de imortalidade em todos os homens, em todas as épocas. Assim, essas impressões não podem ser atribuídas a uma época específica. E ele vai comentar: uma das coisas mais estranhas, mas sempre presente em todos os seres, é o desejo de viver para sempre. Olha o que Desencaixar comenta. E olha o que a professora Glória comenta. Devido à ignorância da natureza eterna do eu, há o desejo de ser completo e eterno. A ignorância da natureza eterna do eu, há o desejo de ser completo e eterno. Esse desejo básico se transforma em vários outros. Isso te enreda, então, em samsara. Então, essa ideia da natureza eterna do eu é avidya. Avidya é um klesha, te enreda, então, em samsara, é a ignorância. 4.11. Essas tendências são mantidas e protegidas por compreensões errôneas, pelos estímulos externos, pelo apego aos frutos das ações e pela qualidade da mente que promove a hiperatividade. Sua redução torna automaticamente ineficazes as impressões indesejáveis. Então aqui a gente volta para o rolê quase inicial. Há uma tendência de querer ser imortal e manter esse meu eu eternamente, isso me enreda em samsara. As compreensões errôneas mantidas protegem isso, a vidya. E aí ele comenta: vários modos de reduzir e eliminar os obstáculos, os kleshas, por práticas controladas, progressivas e que forem indicadas. Há muitas maneiras, inclusive a ajuda de Deus, diz Desencaixar. Vamos ver o que Glória comenta sobre o 4.11. Você vê que a gente vai caminhando devagar no capítulo 4. Na não existência daqueles, da ignorância, o desejo, a ação, prazer, dor dos kleshas, aqueles, os sanskaras, as tendências, sobretudo da imortalidade, não existem, pois estão atreladas uns aos outros através das suas causas, a ignorância, seu resultado, prazer e dor, sua base, a mente e seu suporte. O que ela comenta? Na não existência da ignorância, portanto, a vidya. Ignorância do quê? De você imaginar que é eterno, que nada muda, que você vive nesse simulacro dos universais. Lembra, o samadhi é um mergulho no caos, mas com um objeto, para eu adentrar esse caos com segurança, pegar um novo pedaço de terra e trazer para minha realidade, para o meu simulacro, mas agora tendo o vislumbre, uma pequena fresta, uma fissura nesse muro, nesse véu de Maya. Maya não vai deixar de existir. O que vai deixar de existir é a sua ignorância que Maya existe. Vem comigo. Uma coisa é você ter o conceito abstrato que há ignorância, Maya, ilusão. A outra coisa é você sacar que ele existe, nunca vai deixar de existir, porque você vive, mas saber que ele está lá. E aí você brinca com as ilusões, criando a sua própria forma de existir, ou seja, a sua ilusão, assim como Jesus, Buda e Mohammed o fizeram, como nós vimos na outra aula. Ah, mas eu não gosto do que eles fizeram. Então cria o seu, brother. Porque até agora você tem seguido organizações de mundo de fora. Outros modos de existir aos poucos vêm adentrando na nossa sociedade. Eu estou falando da brasileira. Por exemplo, a viver como um trans e ser aceito assim. Olha só a luta dos negros, né? De buscar uma igualdade na sociedade. O brasileiro tem elevador de serviço, brother. Nós vemos muitos anos num processo de escravidão ou de escravização. Isso é difícil de sair de nós, né? Então se criou o universal, olha só. Qual universal? Mulher é fraca, mulher precisa ter um corpo X ou Y, homem é o provedor da casa, o negro ele é ladrão, olha só.
O índio é indolente, ele é fraco. Universais, certo? Judeu é a praga do mundo. E aos poucos você vai imprimindo novas formas de existência. É esse o rolê. Você tem que deixar de buscar a verdade no yoga. Ele não vai lhe dar a verdade. E se o der, devido a uma instituição religiosa yógica, e há várias igrejas do yoga que imprimem a sua verdade, é uma forma de dominação. É assim que se lê o Sutra 4 de Patanjali do capítulo 3. É uma forma de dominação. E isso não é descambar para o relativismo, onde cada um interpreta da forma que quiser. É com verdade você lendo, sendo agenciado pelo livro Yoga Sutra e pelas práticas que ele lhe pede para ser realizada, tocar no caos, no samadhi, no espaço de liminaridade. Lembra dessa aula? Um espaço entre o profano, o simulacro, samsara, maya, e o sagrado. Se você ultrapassar a barreira do sagrado ou do caos, como eu venho colocando aqui, o nome que você quer dar para isso. Sem uma âncora, ou de uma vez pulando o muro, você enlouquece, brother. Você precisa tatear isso, e Patanjali repete isso, acho que umas 5 vezes. É um processo lento e gradual. Deleuze e Guattari vão dizer, não dá para ir a marteladas, é com uma lima muito fina. Castanheda, citado por Deleuze e Guattari, vai dizer, esqueci o nome do índio, cara. Esqueci. Que ele tem que ir tateando devagar. Ele faz uso de um psicotrópico, né? O peiote para adentrar nesse mundo do caos. O Santo Daime, as religiões que utilizam a ayahuasca também. O ritual é regradinho, né? União do vegetal, você não pode nem fechar os olhos, se eu não me engano, é essa. Eu não fiz. Sentadinho numa cadeira, olho aberto, né? E cantando músicas. O Daime tem até um bailado no final para dar uma chacoalhada. Falou, opa, volta daí, tiozão. Volta daí. É necessário o retorno. Ninguém fica sempre no samadhi. É um mundo do caos, onde não tem forma, não tem conceito. É preciso retornar do caosmose. São, inteiro. Jung é um cara que fala, malandro, yoga não é para ostentar, ele não tem energia psíquica para segurar essa onda. Ele falou isso no livro, religião, não sei o que, religião, psicologia e religião oriental, alguma coisa assim. Editora Voz, um livrinho desgraçado, a edição que a folha vai se destacando. Vamos pro 12. Devido à diferença entre as características, fala sobre passado e futuro que existe em sua própria natureza, que é o presente. Ele vai dizer assim, os três, passado, presente e futuro, desencaixar comentando, parecem ter realidade própria devido às diferenças entre eles. As características são diferentes, mas a natureza essencial do passado e do futuro é o presente, o único fato que existe. Nós já falamos sobre isso. Sempre que você tenta antever o futuro, é com a lente do presente, que é o único que você tem. Quando você tenta trazer algo do passado, ele é colorido pelo presente. Então você está sempre no mesmo estado do presente, do agora. O budismo fala muito sobre isso, né? O Tina Han fala momento presente, momento perfeito, alguma coisa assim. 4.13. Eles, os três tempos, são manifestos e sutis e têm a mesma natureza dos gunas, as três qualidades básicas da natureza. E volta a guna de novo aqui com força. Todos os objetos são formados por três qualidades. Eu, você, esse marcador de texto, o microfone, a lua, o céu, tudo. Por velocidades e movimentos, rajas, lentidões e repousos, tamas, equilíbrio, sattva. Não tem grau de hierarquia, são sempre em transformação. Corpos que têm essas três qualidades e encontro com outros corpos que também têm essas três qualidades em transformação, podem se compor e tornar então um desses corpos mais perfeito, mais pleno, alegre, potente.
ou se decompor, transformar ele em menos potente, menos perfeito, triste. Alguém em depressão profunda não consegue ter encontros alegradores. Não transforma, não devir, não vida. Por isso, busca abreviar sua própria existência, porque não tem sentido. Vamos ver o que Glória diz sobre o 4.13. Eles... isso aqui é da Glória. Vamos ver o que diz aqui. Se determinadas características aparecerão ou não, dependerá das mutações das 3 qualidades de gunas. Ou seja, as características dependem das qualidades sendo arranjadas. Vamos para o 4.14. As características de uma substância num determinado momento representam, na verdade, uma só mudança nessas qualidades. Quais? De gunas. A mudança em si é um processo contínuo baseado em muitos fatores, sobretudo ele diz aqui dos Sutras 9 a 12 do capítulo 3. A mudança necessária em objetos e a mente pode ser alcançada ao se conhecer as possíveis combinações dessas 3 qualidades, os gunas, e que pode influenciá-las. Como que diz o que Glória diz do 4.14? A natureza de um objeto é devida à unidade da transformação. Os objetos do universo são percebidos pelos 5 sentidos, os ouvidos, os olhos, a língua, o nariz, a pele. Podemos então falar sobre 5 tipos de objetos que são captados pelos sentidos e têm a mente como base. Os objetos sofrem transformações e essas mudanças são governadas por leis claras e confiáveis por serem infalíveis. Essas leis, vistas coletivamente, são chamadas de ordem cósmica ou Ishvara. Apesar dos objetos constantemente sofrerem mudanças, como estas obedecem às várias ordens governadas por uma ordem maior, os objetos parecem ganhar realidade pela unidade da ordem cósmica. A realidade do universo, dos objetos contidos nele, é relativa, diferente da realidade subjetiva que pertence a determinada pessoa. Se há algo em você que não transforma-se, que não muda, é Purusha. Mas isso não significa que ele não sofra transformação, claro que sofre. Não na sua substância, se a gente pode dizer assim, na verdade a sua modificação, o seu modo, mas quando em contato com outros objetos, sim, ele é colorido. Não que ele se transforme em outro, segundo o Yoga Sutra, mas com certeza ele não será o mesmo. Quando você, então, diminui o impacto sensorial do mundo em você, no processo de Dharana, Dhyana, Samadhi, Samyama, muito expresso durante todo o capítulo 3, você então percebe que é um observador desse caos todo. E essa ideia faz muito sentido agora. Você adentrar ao caos, não tendo como base a ideia, o conceito de que algo em você que não se transmuta, pode ser assustador. Faça um exercício abstrato de mergulhar num mundo, se você já tomou drogas psicotrópicas, como ayahuasca, peyote, ácido, ou sofreu alucinação, você vai ter uma clareza mais forte do que eu estou falando. E somos adultos aqui, tá certo? Não estou induzindo ninguém. Mas essa experiência é preciso ser passada, não com drogas especificamente, porque você pode fazer por encantamentos, nascimento, técnicas ou o próprio mergulho do Samadhi, tá certo? Mas para quem teve essa experiência, ou no próprio Samadhi do Yoga, você percebe que você vai, obviamente, perto do senso do eu, não tem lógica, e a sua mente, no sentido de organizar a realidade, dar o nome às coisas, some. Por quê? Porque Chitta, Vritti, Nirodha. Chitta é formado pelo eu, pela lógica e pela mente, que é o que conceitua, dá nome a livro, marcador, caneta, folha, microfone, lâmpada. É a mente que faz isso. Uma coisa é a sensação, estímulo físico que não tem nenhum conceito, como a luz. Ela adentra o meu corpo pelos meus sentidos
E quando ela, em milissegundos, se transforma em percepção, que é diferente de sensação, eu conceituo, dou nome. Se é maçã, se é luz, se é microfone, não é isso que você faz com a criancinha desde pequeno? Ó, caneta, papai, não é isso que você faz? Você faz desde criança. Você vai dizendo para ele não ficar louco. Você vai explicando, não é só aprender a língua. Você explica o que é as coisas para ele. Porque senão ele criaria o próprio mundo. Entende o que eu estou falando? Papai e mamãe, a escola, o hospital, a universidade, todo mundo vai explicando o que é o mundo para um bebê. Não é universal. Papai, mamãe, olha a festa que você faz quando o bebê fala papai. Você fala, nossa, ele já sabe quem eu sou. Olha só. Isso universal eu já cravei nele. Um mergulho no samadhi faz papai e mamãe não ser mais papai e mamãe. E é o quê? Então, isso é singular, brother. Isso não é relatividade. Isso é singularidade. A possibilidade do mergulho no caos é você criar novas possibilidades de vida, de existência. E hoje, por exemplo, poder menininha casar com menininha, menininho casar com menininho. E não só menino veste azul, menina veste rosa. São universais, cravados na nossa sociedade. E olha a luta dos conservadores no Brasil em 2020 para que isso se firme. Olha quantas mentiras têm que ser forjadas para que essa verdade universal continue existindo. É muita energia que se investe para isso. Espero que tenha me feito entender. 4.15. As características de um objeto aparecem diferentemente dependendo dos diferentes estados mentais do observador. Vamos ver o que Glória diz, a gente vê os comentários depois. 4.15. O objeto sendo o mesmo devido à diferença entre os pensamentos, há um caminho separado para os dois, o objeto e o pensamento sobre o objeto. Vou repetir. Você já entendeu, mas você não está conseguindo colocar em palavras. É o mundo do caos. Você está presenciando o caos agora. Você está entendendo isso? Não? Os objetos sendo o mesmo, devido à diferença entre os pensamentos, você em um Maori antes de chegar aos ingleses. Para não ficar só falando tupinambá. Há um caminho separado para os dois. O objeto e o pensamento sobre o objeto. Eu educo você para dizer marcador de livro. Marcador, repete. Marcador de livro. Se eu não faço isso, o caminho separado para os dois não é convencionado e não vira universal. Aí você, porque é educado por um inglês, um português, um europeu, fala: que burro! Não sabe que isso é um marcador de livro. Uhum. E o selvagem, para você, fala: puta, que burro! Ele não consegue nem acender um fogo sozinho na floresta úmida. Objeto sendo o mesmo, devido à diferença entre pensamentos, há um caminho separado para os dois, o objeto e o pensamento sobre o objeto. 4.16. Se o objeto fosse de fato criação da mente, um universal, a priori, de um determinado indivíduo, então, na ausência da sua percepção, o objeto existiria? Patanjali faz uma pergunta retórica, diz Desikachar. E a resposta é óbvia. A existência de objeto não pode depender somente da observação de uma única pessoa. O rio não para de correr porque ninguém está olhando para ele. Vamos ver o que Glória diz sobre 4.16. Está sendo didático Desikachar para a gente. E um objeto não pode depender de um pensamento. Se assim fosse, como poderia haver um meio para conhecê-lo? Não haveria.
Vem comigo no tio no rolê. Uma árvore caindo no meio da floresta. Sou eu agora. Na verdade, não sou eu. Isso aqui é uma frase que abre, uma pergunta que abre um livro de um cara chamado Eric Kandel, Nobel em neurociência. Um livro dessa lapa, capa azul. Ele abre o capítulo de sensações dizendo assim, o Eric Kandel, Nobel em neurociência. Uma árvore caindo no meio da floresta, não tem ninguém para ouvir, faz barulho? Vou repetir. Uma árvore caindo no meio da floresta, não tem ninguém para ouvir, faz barulho? Tira gafanhoto, tira pintacilgo, tá certo? Uma árvore caindo no meio da floresta, faz barulho? Não. Porque o barulho, ou o som, nada mais é do que a vibração do ar causado pelo impacto de dois corpos que se propaga silenciosamente no ar até encontrar um receptor que faz vibrar a vibração do ar dois ossinhos pequenininhos que vai fazer o primeiro estímulo eletroquímico. Aula básica de neurociência. Então, uma árvore, um objeto real, caindo, encontrando com outro objeto, folhas, o chão, pedra, sei lá. Olha o barulho. Não faz. É você, então, que nomeia as sensações, dando percepção a elas. Algo para ser percebido precisa de uma outra pessoa. Mas isso significa que ela não existe. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: a atribuição de conceito a algo é feito por pessoas. Pessoas no sentido, né? Pegou o rolê, tio? Deu um nó na sua cabeça aí? 4,17. Se um objeto é percebido ou não, se faz barulho ou não no nosso rolê, depende de uma acessibilidade e também da motivação da pessoa. Ele comenta, o objeto deve existir, deve ser perceptível, deve motivar o observador e estimular o desejo de não vê-lo. Isso também é clássico da neurociência. Fala, neurociência já sabe, caralho, isso é o século II, brother. O cara antecipa a porra da neurociência. A nossa atenção ela é altamente seletiva, você só presta atenção no que é relevante para você. Todo o resto é desligado da tomada no seu cérebro. Por exemplo, se eu perguntar para você, tá sentindo em contato do seu bumbum com o espaldar, com a cadeira, com a sua calça, sei lá, se eu estiver de pé. Agora que eu falei, a sua atenção foi para o objeto que eu li, ou parte do seu corpo que eu designei, que eu lhe chamei a atenção, e você então começa a percebê-lo. Você já está sentindo, mas você percebe quando você direciona a sua atenção para ele. Um objeto é percebido ou não, dependendo da acessibilidade e também da motivação da pessoa. Beleza, mas caralho, que porra isso tem a ver com... Tem tudo a ver, cara. Você é formado por dois atributos de infinitos que formam o universo. Deus, Ishura, o todo, a natureza, o nome que você queira dar para isso. Há infinitas outras modificações de Deus, do todo, que você não percebe, por mais que influenciem você, ou, na nossa linguagem, imprima sensações em você. Não é tudo que você percebe. Exemplo clássico do cachorro, que tem mais não sei o que de olfato, osso de visão, blá 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 blá. Isso é meio que um dado científico, né? 4,18. As atividades mentais são sempre conhecidas pelo percebedor, Purusha. O que não muda? E é o senhor da mente. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, cara. Tem um monte de coisa te afetando. Você percebe algumas pela sua limitação de Chitta. Mas Purusha saca tudo. Mas o Purusha é porra de um espelho. Então ele pode ou não ser colorido. É todo um rolê para te preparar para o 4,19. Além disso, a mente
faz parte daquilo que é percebido e não tem poder próprio para perceber. Ou seja, a tua mente, ela faz parte do todo, faz parte daquilo que é percebido e não tem o poder próprio de perceber, que quem percebe é só Purusha. Vamos ver o que Glória comenta aqui sobre o 4.19. Aquela, a mente, não tem luz própria, pois é vista. Então é só para dizer que a sua mente, diferente de Purusha, ela só é colorida, né? É Purusha que vê. E volto a dizer, isso é um recurso elegante, porque é toda uma preparação para você mergulhar no cosmos. Eu volto a dizer de novo, um mundo de não formas, não conceitos, o samadhi, a liminaridade. Adentrando a esse caos, sabendo que tem alguma coisa em você que não se modifica, é acolhedor. Então entenda. Mais do que ontológico, a ideia de Purusha, ontologia significa uma coisa que é do ser que é. Então você pode perguntar, porra, mas Purusha existe mesmo? Não importa. O conceito dele é importante para quando você adentra o caos. Há algo em mim, caralho, que vai voltar incólume dessa porra toda. Porque se não houver, você fala, caralho, meu, o que eu vou captar de lá? Se é tudo não forma. Viveka vai ser possível porque Purusha é o observador. É, tiozão. É, tava querendo brincar, né? Olha o 20. A premissa de que a mente pode desempenhar dois papéis é insustentável, porque ela não pode simultaneamente fabricar e ver o que é fabricado. 4.20 com Glória. E no mesmo momento, não há determinação de ambos, do objeto e do pensamento sobre o objeto. E ela vai comentar aqui. A mente não é considerado conjunto formado por mente, intelecto, memória e ego. Na verdade, a Chitta, né? Então, Chitta é considerado conjunto formado por mente, intelecto, memória e ego. É denominado Atankarana. Todos esses são pensamentos e são diferenciados somente pela natureza do pensamento. O fluxo de pensamento da mente é de oscilação. E o do intelecto é de determinação, do ego é de centralização, do noção do eu e da memória é o registro da lembrança. A mente, que é um fluxo de pensamento, ilumina um objeto de cada vez. Entretém um pensamento de cada vez. Dois pensamentos não podem estar presentes ao mesmo tempo. Seja o pensamento sobre dois objetos diferentes ou o pensamento sobre o objeto e o pensamento sobre o pensar. O objeto de estudo do yoga é a mente e a capacidade dela. O objeto de estudo do Vedanta é o eu, que é a consciência. Aí ele vai puxar o saco do Vedanta aqui para mostrar que ele é mais superior do que o outro. Aí ela diz aqui, a mente depende da consciência para ser revelada. A mente entretém objetos, mas a consciência, ela é o objeto. Quando você pensa num objeto, ele vai vir carregado de todas as impressões, os conceitos que foram construídos por você. Ficou legal se você construiu. Ou foi dado para você, a grande maioria foi dado. A confusão é você não conseguir se desprender deste jogo. Isto não é um livro. Você fala, porra, como não é? É um livro, caralho. Eu falo, não, isso é um cachimbo. Eu falo, não, isso é um livro. Essa luta se dá no nível da mente, manas. E a consciência é formada por manas, eu. E o ego, a lógica, vai tentar cristalizar isso. E essa é a sua dificuldade, a quebrar.
Em vez de ficar nesse discurso aqui, tentando achar uma lógica, o Samadhi quebra isso, diminui esse falar de Chitta e adentra, de volta de novo no mesmo rolê, adentra no Samadhi. Kaivalya, o tópico desse capítulo é perceber essa transição de que há um estado de não forma, onde que isso não é um livro. Pode ser um cachimbo. Ah, está alucinando. É foda, né, cara? Você tá tentando entrar numa conversa onde os pensamentos não têm forma. Isso é um erro que muitos yogis no Brasil caem. Quero dizer com um erro. Por ser difícil você dialogar sobre isso, porque você precisa experienciar isso, alguns se calam e pior. Calam na ignorância, como se não desse para dialogar sobre isso. E há a possibilidade de, eu no meu esforço aqui pequeno, pífio, há pessoas muito mais esclarecidas para falar sobre isso. Volto a dizer, a arte, dança, poesia, fotografia, pode te dar lampejos muito fodas disso. Diálogos desconexos, como por exemplo a proposta de Nietzsche, de escrever em aforismos, assim como Patanjali. É uma forma. A escrita em aforismo é a escrita em si uma forma de você adentrar em Kaivalya, cara. Entenda o que eu tô querendo dizer aqui. Se você lê, ouvir, tenho 2 textos que eu leio do livro de Deleuze e Guattari, Corpo Sem Órgãos. Você lê e fala assim, cara, o que esse cara tá falando? Mas que viagem. Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Parece caótico a conversa, né? Isso. Sim. Tenta ouvir Miles Davis, tá ligado? Blue Tran. Você fala, caralho, que viagem. É. Ele tira o seu chão, não é? Algumas pessoas têm até náusea, náusea física mesmo. Alguns desligam, falam, não, pelo amor de Deus. É uma viagem, é uma experiência. Tatear o caos é o que é o samadhi, é o que é a prática do yoga. A prática do yoga é tatear o caos e sair incólume dele. Muitos não adentram isso, tanto que existe aula de yoga e meditação, não é? Adentrar isso não é perigoso, mas requer muito esforço e requer uma vontade de tatear esse mundo, que é o seu, que é a realidade. É mais gostosinho ficar nas sensações de bem-estar que o corpo promove da prática. É preciso ter coragem. Volto novamente à ideia do Bhagavad Gita logo no início, quando o nosso herói Arjuna não quer entrar na guerra e se amedronta, manda Krishna parar a guerra. A guerra é o caos. A guerra é morte. A guerra não tem lógica no sentido ali da batalha mano a mano. É uma metáfora, é uma alegoria para a entrada em Samadhi. Ah, mas não foi isso que me falou, mas eu tô falando. Entendeu? Faz essa experiência. E é esse rolê. Não é que é a verdade que eu tô falando, brother. Ah, eu quero tal tradução que ela dá a verdade. É foda explicar isso, cara. Você tem que tatear. Faça várias experimentações. Seja agenciado por diversas máquinas. Máquina livro, máquinas música. Ravi Shankar é outro exemplo, cara. A cítara ou a citara, sei lá como é que fala aquela bosta. E eu não tô falando isso pra desagradar vocês, bosta, é meu jeito de falar, não fiquem ofendidos, as pessoas ficam ofendidas. Experiencia, a música tem 15 minutos, brother, ou mais.
fecha o olho aberto, caminha, sei lá, mas adentra aquela viagem louca, que é uma música do Ravi Shankar, Miles Davis, Hermeto Pascoal, experiências agenciadoras de música para você tatear o samadhi, o caos. Não tenha medo disso. Eu acho que tá bom já, né, cara? Tá profundo isso aqui, já estamos com 40 minutos. Então, meu nome é Roberto Simões, site Yoga Contemporânea, esse aqui é o projeto Olhares entre Yoga Sutra. Estamos no final já do capítulo 4, talvez mais umas 2, 3 aulas a gente mate ele. Nos encontramos na próxima aula. Forte abraço.